Eu vou trabalhar aqui a partir de umas notas que eu tenho no computador. Eu prometo para vocês que eu não vou ler, ou se eu ler, eu vou fazer de conta que eu não estou lendo, para não ficar muito chato. Bom, queria agradecer aos organizadores, a Luísa, Thaís, o André, todo mundo da produção com quem eu tive em contato pelo convite. É sempre um prazer para mim participar de coisas, participar de discussões que são discussões nas quais eu tenho interesse e das quais eu participo de alguma maneira, mas em áreas que não são exatamente as minhas, porque é sempre uma experiência um pouco entre a prática da psicanálise e, não sei, como jogar tênis no escuro. Porque as pessoas jogam uma coisa para você que você não sabe exatamente de onde está vindo e você reage àquilo, joga alguma coisa de volta e você não tem muito ideia de onde aquilo vai parar também. Você não sabe se você está respondendo exatamente o que as pessoas esperavam, muito menos o que exatamente, como exatamente as pessoas vão reagir ou receber aquilo que você está respondendo. Mas então eu estou reagindo aqui a esse tema geral da mediação, por um lado, e uma palavra que a Luísa jogou para mim no momento do convite, que foi imediação. E justamente isso acendeu uma luz na minha cabeça e provocou, me serviu de mote para a resposta ao convite, à provocação que eu estou querendo dar aqui. E, ao mesmo tempo, fazendo isso, eu corro um certo risco, não apenas pelo motivo que eu já falei, de não saber exatamente ao que eu estou respondendo, não ter certeza se eu estou respondendo correto, mas também porque eu estou tentando tratar do tema mediação e esse contratema de mediação de uma maneira que seja suficientemente ampla, suficientemente abrangente, para abarcar desde aquilo que acontece, desde a mediação estrita, no sentido da prática que acontece dentro do museu ou dentro da instituição de arte, até a mediação num sentido mais amplo entre a instituição e o seu público, não aquele público que está dentro do museu, mas o público at large, o público no mundo aí fora, seja no sentido político e finalmente, filosófico da palavra mediação. Então, cabe a vocês julgar se vai funcionar essa tentativa de tratar de tanta coisa ao mesmo tempo. Bom, meu ponto de partida e o que eu respondia, enfim, essa luz que acendeu na minha cabeça quando eu li a palavra imediação, meu ponto de partida é um diagnóstico de um movimento duplo no pensamento contemporâneo, onde contemporâneo, acho que a gente não precisa de maiores precisões aqui terminológicas para falar em contemporâneo. Vamos dizer, de maneira aproximada, aquilo que acontece da Segunda Guerra Mundial para cá, e onde, por pensamento, eu entendo uma categoria suficientemente abrangente para dar conta da filosofia, mas também da arte, da cultura em geral e de diversas outras disciplinas. Basicamente, pensamento é aquilo que acontece quando qualquer área, quando qualquer campo se pergunta sobre si mesmo. Então, existe pensamento, pode existir pensamento em qualquer coisa, da filosofia à política, à arte, às ciências e assim por diante. Então, diagnóstico de um movimento duplo do pensamento contemporâneo, onde a gente teria, por um lado,
e principalmente na política, em particular a partir da década de 60, e se a gente quiser ser mais específico ainda, 1968 como ponto de inflexão, um desejo, uma demanda por alguma coisa que a gente poderia chamar justamente de imediação. A gente tem aí, mesmo quando essa demanda aparece na forma da sua impossibilidade, no reconhecimento da sua impossibilidade. Então, a gente tem aí a crítica da sociedade administrada na Escola de Frankfurt, a gente tem o trabalho do Marcuse, a crítica da burocratização por parte dos novos movimentos sociais na década de 60, a crítica do espetáculo do Guy Debord e dos situacionistas, a sociedade de controle, até o mudar o mundo sem tomar o poder, as zonas autônomas temporárias do Hakim Bey, mais recentemente a demanda por democracia real, o grito de 100 partidos, né, que se ouvia nas ruas em 2013, a conversa sobre horizontalidade, sobre autorrepresentação, etc., a crítica da democracia representativa, etc., etc. Um desejo, uma demanda por imediação. E, por outro lado, no pensamento, entendido aí nesse sentido amplo que eu estou propondo, uma demanda por pensar as coisas a partir da relação. Então, uma recusa da substância, da permanência, da autossuficiência, por exemplo, também da autossuficiência do objeto artístico, né, a crítica do objeto na década de 60, no mundo da arte, ou a recusa do objeto, a superação do objeto, uma recusa da essência, da autoidentidade, em favor da relação, ou das relações, no plural, da interdependência, da interconstituição, ou da constituição relacional, ou diferencial das coisas umas pelas outras, da diferença, e assim por diante. Então, uma recusa da ideia de que as coisas são aquilo que são, em isolamento umas das outras, para pensar a maneira como elas se constituem umas às outras, por meio das suas relações e, portanto, também como elas sujeitam umas às outras à transformação, ao devir, à diferença, etc. Né? Mudam-se as relações, mudam-se os termos das relações, ou seja, a ideia é justamente de que os termos não preexistem às relações, são as relações que constituem os termos relacionados, nelas relacionados. E a pergunta que eu me coloco, já há algum tempo, é se esses dois movimentos seriam compatíveis entre si, ou até que ponto eles podem ser ditos compatíveis, né, esses movimentos que expressam desejos, expectativas, demandas, esperanças, se eles seriam compatíveis ou se eles seriam contraditórios entre si. E eu me pergunto isso, inclusive ou especialmente pela minha simpatia por ambos. Né? É com os conceitos dos quais a gente gosta que a gente precisa tomar mais cuidado. A gente precisa tratar eles com mais cuidado, com mais rigor, para a gente conseguir entender exatamente como eles funcionam. E uma maneira de não botá-los para funcionar, né, não botar dois conceitos dos quais a gente gosta para funcionar, por exemplo, é usá-los de maneira em que eles se contradizem mutuamente. Pode parecer uma preocupação muito de filósofo, mas é uma preocupação séria. Então, a provocação que eu gostaria de fazer aqui, com a qual eu gostaria de começar, é de dizer que eles não são compatíveis, pelo menos expressos dessa maneira, eles não são desejos ou demandas que sejam compatíveis entre si. Eles expressam demandas contraditórias, de modo que talvez seja necessário escolher entre um e o outro, ou seja necessário redefinir ou um ou outro, ou ambos,
para que eles possam ser compatibilizados. Bom, imediação, então. Imediação seria uma demanda pelo imediato, né? Presume-se. O que é o imediato? O que é aquilo que se expressa sem mediação? O imediato seria aquilo que se dá por si mesmo, né? Aquilo que se dá sem passar pelo outro, sem ser mediado pelo outro. É aquilo que se dá sem se submeter a nenhuma condição imposta pelo outro. Aquilo que, no limite, seria algo que se dá em si mesmo, né? Um puro dar-se que não necessita de, ou não pode ser limitado, não pode ser mediado, não pode ser transformado pela recepção de um outro. É um puro dar-se. E porque eu não posso me dar ao outro sem passar pelo outro, né, por motivos óbvios, porque se eu me dou ao outro, o outro está na relação comigo, logo, o imediato seria aquilo que se dá apenas a si e em si, aquilo que, de alguma maneira, permanece em si. Ser imediato, nesse sentido, seria, então, ser absoluto, no sentido etimológico da palavra latina, né? Absolvere, enfim, absoluto é o particípio passado de absolvere, que está no nosso absolver, quer dizer, absoluto seria absolvido, onde absolvere quer dizer livrar-se de. Né? O absoluto seria justamente o incondicionado, o ilimitado, o completo, o perfeito, o autossuficiente. E aí, justamente, a gente poderia declinar todos aqueles termos que eu tinha declinado agora há pouco como sendo o alvo da crítica da substância, né? o alvo de uma ontologia das relações, que é uma dessas duas demandas que eu identifiquei no presente. Então, o absoluto, o imediato, seria justamente o autossuficiente, o autossubsistente, o autoidêntico, etc. Tudo aquilo que uma ontologia das relações visaria negar. De onde viria esse engano, então? Por que a gente tem um movimento característico do pensamento do nosso tempo que parece desejar ir em duas direções opostas ao mesmo tempo? Por um lado, uma demanda por pensar as coisas a partir das relações, por outro lado, uma demanda por imediação. E me parece que tem um bom motivo, digamos, histórico-filosófico para isso, sem querer reduzir à história da filosofia, mas porque sempre houve uma maneira de pensar as relações, mas pensar as relações fazendo elas coexistirem com a substância, ou seja, pensar as relações justamente dentro da substância, submetendo as relações à substância. O grande exemplo disso, e eu acho que a recusa desse grande exemplo é o que explica a origem da crítica da mediação no nosso tempo, mas o grande exemplo disso seria o pensamento do Hegel, no século XIX, que é, à primeira vista, a categoria de mediação e a categoria de relação são, à primeira vista, categorias absolutamente centrais do pensamento do Hegel. O Hegel é, se não mais nada, um filósofo da mediação. Porém, tudo que aparece como, ao tratar tudo como relação, né, ao pensar todas as coisas como mediadas,
todas as coisas como mediadas por todas as outras, ou umas pelas outras, quer dizer, todas as coisas como constituídas, condicionadas, determinadas, num certo sentido, limitadas umas pelas outras. Ou seja, ao fazer de tudo mediação, o Hegel, ao mesmo tempo, e vários outros, o Marx poderia ser acusado da mesma coisa, muita gente poderia ser acusada dessa mesma coisa, ao mesmo tempo, tratar todas essas relações como internas a algo que não se relaciona com nada de externo, porque não tem nada fora de si. Ora, qual é o nome disso na história da filosofia? Qual é o nome disso no sistema do Hegel? É justamente o absoluto. É isso que se chama de absoluto. Aquilo que relaciona-se apenas consigo mesmo, porque não tem nada fora de si, e, portanto, tudo aquilo que aparece como relação é uma relação interna dele. Quer dizer, um processo que contém todas as mediações, mas todas as mediações são mediações desse processo. São etapas desse processo, são momentos desse processo. Tudo aquilo que as mediações mediam nada mais é que ele, que o absoluto em si. O que significa que todas as relações nada mais fazem que realizar essa autorrelação do absoluto, a sua incondicionalidade, a sua absolutidade, com o perdão da má palavra. Então, toda mediação vai aparecer como relação, a multiplicidade de relações do mundo vai aparecer, em última análise, como submetidas à autorrelação de uma coisa. E isso aparece, a gente pode pensar isso em termos metafísicos, como todas as relações contidas dentro do absoluto, mas a gente pode pensar isso nas etapas justamente que constituem o movimento do pensamento do Hegel em direção ao absoluto, como a subsunção de todos os objetos do mundo à consciência, depois a subjunção de todas as consciências individuais, ou todas as liberdades individuais, ao Estado, como o espírito objetivo, nos termos do Hegel, e assim por diante. Então, sempre o movimento de submeter a multiplicidade de relações a uma única coisa, da qual todas essas relações não seriam mais que a autorrelação que se realiza. Por isso, então, me parece que a gente vai acabar chegando à ideia de que toda mediação, a gente acabe vendo toda mediação como sempre sendo necessariamente a mediação do muito em relação ao um, ou a relação de tudo, digamos, em relação ao todo, em relação ao um todo, seja esse um a consciência, o Estado ou o absoluto. E a subsunção, então, de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que se relaciona, de todas as coisas que se mediam umas às outras, a um fim, que é o fim da consciência, que é o fim no sentido de finalidade, que é a finalidade da consciência, a finalidade do Estado, a finalidade do absoluto. Ou seja, mediação acaba sendo compreendida porque a gente pensa o termo nos termos do pensamento hegeliano, por exemplo, e é daí que vem a crítica da recusa do pensamento hegeliano, que vem a crítica da mediação. Porque a gente considera mediação apenas nesses termos, mediação passa a ser entendida necessariamente como sempre sendo a mediação do muito, do múltiplo, pelo um,
segundo um modelo vertical, né, onde tudo, em última análise, se relacionaria com um, e não a mediação dos muitos uns pelos outros, segundo um modelo horizontal, digamos, de relação. O problema é que, justamente, se a gente faz isso, me parece, a gente está condenado a jogar o bebê fora junto com a água do banho. Porque se você joga fora a mediação por medo desse um, desse absoluto, desse todo, com T maiúsculo, né, como tudo no pensamento do Hegel, com letras maiúsculas, se a gente joga fora a mediação para evitar o um, nós acabamos com uma multiplicidade de absolutos que seriam imediáveis entre si. Então, se o que nós queremos, então, é o imediato, né, nós queremos que nada medie mais nada, então tudo é absoluto, cada coisa no seu quadrado, para citar Hegel. Quer dizer, nós acabaríamos, então, com uma multiplicidade de absolutos que seriam eles mesmos imediáveis. Bom, tem vários problemas com isso. O primeiro deles que me ocorre, me lembra um verso de uma música do Boris Vian, da qual eu gosto muito, que é Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait une tristesse pas croyable. Se todo mundo ficasse para sempre sozinho, isso seria de uma tristeza incrível. E parece que esse mundo da imediação acaba sendo isso, todo mundo fica sozinho e triste para sempre. Mas, acima de tudo, a ideia de que ninguém teria nada a aprender com ninguém, que todo mundo só pode falar sobre a sua experiência, que nada do que ninguém tem a dizer pode dizer nada a, ou mesmo falar por, representar qualquer outra pessoa, e assim por diante. Bom, esse me parece que é um tema, enfim, não quero tratar isso de maneira, jogar isso de maneira leviana agora, mas talvez seja uma coisa que que possa surgir depois no debate. Mas parece que é um tema muito atual hoje em dia, por uma série de debates que têm acontecido, né? A questão do lugar de fala, do valor da vivência, etc., que mobilizam justamente esses temas dos quais eu estou tentando tratar aqui. Para forçar uma escolha, então, me parece que me parece que é necessário assumir isso. Se nós estamos comprometidos com dizer que ninguém tem nada para ensinar a ninguém, nós também necessariamente estamos comprometidos com dizer que ninguém tem nada para aprender. Ou, dito positivamente, que é sempre melhor, se você diz que todo mundo tem algo a aprender, então todo mundo tem algo a ensinar. Que me parece que é colocar o problema de maneira distinta à demanda por imediação, colocar o problema justamente num modelo que a gente poderia chamar de horizontal, por oposição a isso que eu chamava da relação vertical de todas as mediações com o todo, né, com o absoluto, com a consciência, com o Estado, que é um modelo horizontal que a gente encontra numa frase muito famosa, muito citada, mas talvez não suficientemente refletida, daquelas fichas que talvez nunca caiam por completo. Uma frase muito citada da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire,
que é, eu cito, ninguém educa ninguém. Né? Até, se nós pararmos aí, nós estamos na imediação. Ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam umas às outras, mediadas pelo mundo. Então, o problema da ideia de mediação, me parece, é que ela para no primeiro momento, na primeira oração desse período. Né? Ninguém educa ninguém. Maravilha, ninguém educa ninguém, porém, também ninguém se educa sozinho. E a gente precisa manter essas duas ideias, embora elas pareçam uma contradição, mas a gente precisa manter essa tensão no pensamento. O que significa que quando eu digo 10? 5. Credo, estou indo muito mais devagar do que eu pensava. O que significa que, se a gente considera isso como um modelo horizontal para pensar a mediação, a gente precisa, né, parecer o horizontal no sentido imediatista, digamos, da palavra, ficaria apenas na primeira parte dessa frase, ninguém educa ninguém. Porém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam umas às outras, mediadas pelo mundo, aponta uma coisa, um detalhe importante nisso que eu estou chamando de modelo horizontal, que é a necessidade de distinguir entre duas coisas, entre horizontalidade, por um lado, e o que a gente poderia chamar de nivelamento, por outro. A horizontalidade, o horizonte, se caracterizam por um modo de deslocamento, por um tipo de movimento, que é o movimento lateral. Só que vocês olharem, se vocês olharem para uma... Em São Paulo não dá, porque não tem horizonte. Bom, do alto de um viaduto. Se vocês olharem para o horizonte ele não é num mesmo nível. Os seus olhos acompanham um movimento lateral, mas é um movimento lateral que ora sobe, ora desce, que se caracteriza por diferenças. Ele não é um nivelamento absoluto. Então, horizontal e nivelado, ou horizontalidade e nivelamento, não são a mesma coisa. E é justamente isso que essa frase do Paulo Freire aponta muito bem. Então, não pensar o problema que o problema que a gente se coloca, então, para salvar, jogar fora a água do banho, mas salvar o bebê, é pensar a mediação não como a subsunção ao absoluto, né, o modelo vertical, mas como relação horizontal, só que como relação horizontal que depende só se realiza em e produz diferença. E por diferença também entenda-se a desigualdade. Né? Ela nunca, ela não. Se todo mundo fosse igual, a gente não teria nada para dizer uns para os outros. É porque nós somos desiguais que nós temos alguma coisa para dizer. Uma relação, então, que a gente poderia entender no sentido daquilo que um filósofo francês, que vem sendo redescoberto agora, nas últimas décadas, o Gilbert Simondon, aquilo que ele chama, justamente no grande livro dele, que é A Individuação à Luz das Noções de Forma e Informação, de a verdadeira mediação. Ele faz uma distinção entre dois tipos de relação. Bom, você tem um tipo de relação que ele chama de vínculo, que seria um encontro
arbitrário e fortuito, ele diz, entre dois termos que permanecem os mesmos depois desse encontro. E aí nós temos outro tipo de relação, que ele chama de a verdadeira mediação, o termo técnico que ele usa para se referir a esse tipo de relação é transdução. A verdadeira mediação, que é a transdução, seria, então, uma relação entre duas relações. Como assim duas relações? Uma relação entre cada um dos termos que participa daquela relação consigo mesmo, digamos, mas consigo mesmo naquilo justamente que eles têm de potencial ainda não realizado, ainda não atualizado. Ou seja, uma relação, uma verdadeira relação, que é uma verdadeira mediação, nos termos do Simondon, é aquela relação que provoca, que dispara, justamente pela diferença que existe entre os dois termos, uma possibilidade de transformação em ambos. É aquela relação, a verdadeira relação, é aquela relação onde ambos os lados saem transformados ao final, ambos ou mais. E a condição para que a gente possa pensar isso é justamente a diferença, é justamente uma desigualdade entre os termos, ou aquilo que o Simondon chama de tensão de informação, pelo qual ele quer dizer, eu cito, a propriedade que um esquema tem de estruturar um domínio, de propagar-se nele, de ordená-lo. Essa é uma propriedade que ele se apressa em dizer, essa propriedade é uma propriedade relacional. Quer dizer, não é eu, como indivíduo, como Rodrigo, que possuo tensão de informação. Eu posso possuir tensão de informação, eu posso possuir mais ou menos tensão de informação numa situação determinada com um outro termo. Né? Então, a tensão de informação é sempre uma relação entre dois termos. É a possibilidade que um dos termos tem de transformar o outro, conforme seja a situação, conforme sejam estes dois termos. Ou seja, não é qualquer sinal, não é qualquer indivíduo que entra numa relação que pode estruturar, que pode gerar uma individuação no outro indivíduo. É possível, a tensão de informação opera, portanto, entre dois limites. Né? Entre um limite máximo, no qual a diferença que eu trago para o outro é diferente demais. Eu estou dizendo palavras aqui que podem fazer mais ou menos sentido para vocês, mas elas ainda fazem menos sentido do que se eu agora abrisse essa garrafa, começasse a jogar água na minha cabeça e cantar Ava Nagila, por exemplo. Isso traria muito menos, eu imagino, traria muito menos informação para vocês do que uma fala mais comportada, digamos, dentro de regras mais determinadas. Então, existe um limite absoluto da diferença entre um termo e o outro, a partir do qual um dos termos se torna diferente demais para o outro sequer reconhecê-lo como informação, como algo a entrar com o qual entrar em relação. Mas o que tem de interessante nessa ideia de tensão de informação é que ela possui também um limiar inferior. Se eu não tenho alguma diferença em relação ao outro, então eu não tenho informação nenhuma a oferecer ao outro. Eu não posso provocar transformação nenhuma no outro. Justamente
né? O nivelamento seria, o nivelamento absoluto, a ausência de diferenças, seria a impossibilidade da mediação, seria a impossibilidade da transformação dos termos por meio das suas relações, seria a impossibilidade de qualquer novidade. E isso me parece, eu vou terminar aqui, me parece um ponto crucial para a gente repensar hoje, em qualquer um dos campos em que a gente use, empregue esse termo mediação, para a gente é uma questão crucial para a gente pensar criticamente essa demanda, esse desejo por imediação. Que é o problema que esse conceito de tensão em informação, tensão de informação do Simondon, traz para a gente conseguir pensar qualquer coisa como uma imediação, ou a horizontalidade como nivelamento, como igualdade absoluta entre os termos, que é justamente essa ideia de que, abaixo de um limiar mínimo de diferença, não existe comunicação, não existe informação, não existe transformação dos termos uns pelos outros. Ou seja, qualquer relação pedagógica, e aí eu uso pedagógico no sentido mais amplo, no sentido que o próprio Freire emprega, né, quando ele descreve a pedagogia do oprimido como o método adequado, eu cito, o método adequado para uma liderança revolucionária, é a maneira como ele descreve a pedagogia do oprimido, para qualquer tipo de pedagogia, seja ela estritamente pedagógica, seja ela política, mesmo que o objeto seja eliminar a diferença entre mediadores e mediados, sabendo sempre que todos se mediam uns aos outros, mas esse poder de mediação pode, de fato, estar mais concentrado em algum polo da relação, mesmo que o objetivo seja eliminar essa diferença, ainda assim é necessário partir do reconhecimento dessa diferença e da necessidade dessa diferença como ponto de partida. Tanto um ponto de partida histórico, porque as pessoas concretamente existem em situações que determinam uma distribuição desigual da informação, da educação, das condições materiais, etc., etc. As pessoas materialmente, concretamente, não são iguais entre si, mas também a necessidade para a própria existência de um processo pedagógico, para a própria existência de uma mediação verdadeira, no sentido do Simondon, ou seja, para a própria existência de uma relação em que ambos os termos possam sair transformados. Que a gente poderia resumir numa frase: existe processo porque existe tensão, e existe tensão porque existe diferença. A diferença é, portanto, embora a igualdade seja, a igualdade entre mediadores e mediados seja um ponto de chegada desejado, a diferença é tanto um ponto de partida como também um objeto do desejo, no sentido de que essa relação, esse processo, ele é bem-sucedido na medida justamente em que tanto mediadores quanto mediados não apenas deixem de se distinguir no termo das suas, no sentido das suas funções relativas naquele processo, como mediadores e mediados, por um lado, mas também deixem de ser
aquilo que eles eram quando eles entraram naquela relação. Obrigado. Tem umas coisas muito interessantes que você disse, dessa coisa um desejo de imediação pelos movimentos sociais, essa recusa da permanência, a demanda pelo imediato. Eu fiquei pensando um pouco em vários textos que a gente tem circulando por aí. Eu lembro muitas vezes de ler a frase de que um protesto é uma prática com menor... como é que eu vou ler? O protesto é uma prática sem mediação, não mediada, né? Mas aí eu fico pensando um pouco dessa questão, será que os movimentos sociais não são mediados demais? Seja pela mídia, seja em busca de respostas, né? Será que os movimentos sociais não precisam de uma mediação? Eu fico pensando muito na figura do facilitador dentro do movimento social, né? Em termos práticos, né? Daquele que promove um workshop ativista, né? Daquele que propõe uma certa organização dentro desse movimento, de uma ocupação, né? Eu fiquei pensando nessa necessidade mesmo de existir uma mediação dentro dessa experiência. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Do outro lado, essa prática com o mínimo de mediação possível. Agora eu lembrei da frase. O protesto é uma prática com o mínimo de mediação possível, né? Lembrando um pouco dessa experiência do fluxo, né? Ou até mesmo dessa experiência que é completa em si mesma, né? Victor Tanner fala um pouco disso quando ele vai falar do fluxo. Então, eu queria que você pensasse aí e respondesse aí da maneira que você achar melhor. Se acha que se tem a ver com o que você disse. Alô? Alô? Não, tem tudo a ver. Bom, o primeiro ponto seria dizer, né, a partir de tudo isso que eu vinha dizendo, literalmente dói no meu ouvido toda vez que eu ouço a expressão ausência de representação, ou aqui não tem a representação. É uma prática, uma situação sem representação ou sem mediação. Porque por tudo isso que eu vinha dizendo agora, me parece uma impossibilidade nua e crua, uma contradição em termos. Nós termos uma situação onde há um mundo de pessoas e onde não há qualquer mediação, é uma impossibilidade. Isso não existe. Uma das coisas boas de trabalhar com filosofia é que a gente se satisfaz com argumentos a priori. A gente simplesmente diz, não, isso é uma contradição lógica, logo, fim de conversa. O que sim existe, e essa distinção é importante fazer, é o fato de que a mediação, a representação, etc., ela aparece em graus, né? Obviamente, um protesto é uma situação infinitamente menos mediada do que as eleições, do que o impeachment, etc. Mas o que isso quer dizer? Se a gente diz que ela é menos mediada. Aliás, o termo ideal nem seria esse. O mais correto seria a gente dizer ela é menos mediada por apenas ou ela é menos submetida a apenas um polo de mediação. Porque o que a gente diz, quando a gente diz que um protesto é menos mediado, na verdade é que o que predomina no protesto são mediações horizontais de maior ou menor escala, ao invés de a referência
enfim, ao Estado ou a um líder. Claro, depende do protesto que a gente for também. Aqui em São Paulo, aparentemente, há protestos mediados por patos hoje em dia. Mas então, na verdade, o que a gente diz, para mim é importante ter essa clareza conceitual. Não existe ausência de mediação. Pode existir mais ou menos mediação, mas menos mediação significa, na verdade, um predomínio da mediação lateral, da mediação horizontal, em detrimento da mediação vertical. E a última coisa, me parece, é que não existe, eu não vejo nenhum motivo forte ou suficientemente cogente para a gente acreditar que o ideal é sempre e em qualquer situação estar perto do mínimo. Eu acho que se a mediação existe em escala, ela deve ser usada como tal, né? como, sei lá, o termostato de um ar-condicionado. Para dias mais quentes, termostato mais frio. Para dias mais frios, termostato mais quente. Ou seja, esse grau pode também ser calibrado conforme. A gente deve considerar esse grau como sendo calibrável conforme a situação. Mais perguntas? Bom dia, Rodrigo, obrigado pela fala. Eu vou... Talvez tivesse várias questões, não saberia por onde... o que escolher aqui, mas vou retomar algo que você disse. Obviamente, considerando a dificuldade aqui da discussão relativa aos termos, né? Assim, porque acho que em algum momento não deveríamos lidar aqui com problemas exclusivamente de enunciado, mas de enunciação, né? Importa sempre como esses termos estariam sendo empregados e etc. e tal. Mas quando você diz, então, se eu anotei bem, que abaixo de um limiar mínimo de diferença entre os termos em relação não há possibilidade de transformação, né? Ou seja, abaixo e essa diferença entendida aí como tensão de informação, né? Bom, entendo que aqui tudo bem. Então a ideia de horizontalidade ela não pode ser um ponto de partida, né? Mas a gente teria que perguntar em que sentido se daria essa transformação, porque você chegou a dizer que então a igualdade ou a horizontalidade, eu não sei, seria um ponto de chegada, né? Daí minha pergunta é se essa diferença se essa tensão de informação se resolveria necessariamente nos termos de como se por uma teoria dos vasos comunicantes, assim, né, no sentido de um nivelamento entre os termos ou no sentido da produção via transformação de um consenso necessariamente, né? Enfim, se é isso que a gente tem para pensar a partir do Simondon. Eu não me lembro, eu li seu livro um pouco rapidamente, talvez. Não me lembro de você ter usado o Simondon lá no Organization of the Organizationless. Mas tenho, assim, talvez diante do mesmo problema, um outro parâmetro, não sei se enfim, é algo que você considera, que é aquele conceito de amizade do Agamben, enfim, que ele produz lendo Aristóteles, e ali aparece essa possibilidade de uma vinculação assimétrica, né, assim, da formação de uma comunidade dissensual, né, assim, em que os termos em transformação aí, sobretudo, se transformam na direção de se tornarem diferentes de si mesmos, né, e aí, bom, cada um para um lado, quer dizer,
não necessariamente no sentido de uma igualdade ou horizontalidade, enfim. Bom, duas coisas em relação a isso. A primeira é que se a gente pode tratar é importante reter essa distinção entre horizontalidade e nivelamento, né? Então, a horizontalidade pode ser um objetivo final, mas horizontalidade e nivelamento não é a mesma coisa, ou seja, horizontalidade não é uma situação onde a diferença deixe de existir, onde você tivesse uma igualdade absoluta, mas é uma situação onde a desigualdade esteja menos concentrada em polos, né? Então, você não tem grandes blocos de desigualdade, mas você tem uma desigualdade flutuante, digamos, circulante. E nos termos do Simondon, contra a ideia de um sistema de vasos comunicantes, né, que no final você chegaria a um nível igual. Portanto, justamente contra a ideia de horizontalidade como nivelamento. Portanto, também na direção da amizade, no sentido que o Agamben dá ao termo, o que a gente poderia dizer é que a ideia de nivelamento, ou que o Simondon poderia dizer, se aqui estivesse, é que o problema da ideia de nivelamento é que ela trabalha com apenas dois termos. Ela conhece apenas dois termos, que são dois termos que dominaram historicamente o pensamento ocidental, porque o terceiro desses termos aparece muito mais tarde. Só vai aparecer com a termodinâmica no século XVIII e XIX, que é, por um lado, o desequilíbrio, né, o caos, a desordem, por outro lado, o equilíbrio estável. O equilíbrio estável é justamente, né, a ausência o nivelamento, seria o nivelamento completo, né? A ausência, em termos físicos, seria a entropia, a entropia máxima, né? A ausência de energia disponível para o trabalho, que é a definição física do termo. O pensamento, como o próprio Simondon deixa claro, o pensamento dele só é possível porque existe um termo intermediário, que é a ideia de equilíbrio metaestável, né, que é um equilíbrio, porém é um equilíbrio onde existem potenciais ainda não atualizados. Quer dizer, ele é um equilíbrio, mas ele é um equilíbrio modificável. E dependendo das condições, havendo uma verdadeira relação, uma verdadeira mediação, uma relação individuante, né, uma transdução, na terminologia do Simondon, esses potenciais podem ser atualizados, gerando um novo equilíbrio, que vai ser ele também um equilíbrio metaestável. Então, isso significa que a forma ideal não é justamente a forma estável, né? A forma estável é a morte, é a ausência da possibilidade de diferença. A forma ideal é aquela que consegue reunir no máximo de estabilidade, no máximo de equilíbrio, o máximo de potenciais. E isso seria, para mim, se a gente pode falar em um objetivo final no mundo, seria esse. Então, ordens em que cabe o máximo cabe um máximo de potenciais, ou, para dizer a maneira zapatista, um mundo onde cabem vários mundos atuais e potenciais. Deveriam distribuir umas viseiras para quem fala, que é muito difícil enxergar. Bom,
eu acho que eu vou te fazer um desafio também, igual você fez para a gente. Bom, pessoas e profissionais, né, são carregados de valores e ideias, né? Está diante, por exemplo, da prática como o Padre Nielsen, ou está dentro de um museu como o do Allende, ele traz relações carregadas, né? Tantos profissionais, as pessoas dentro do museu e tal. Vamos pular essa parte assim para uma outra. Eu gostaria de te ouvir da sua experiência dentro de um museu. Você, carregado de toda essa sua experiência e olhar, como você se coloca dentro de um museu? Conforme se for. Vamos dar uma volta nos cavaletes depois. Essa pergunta é uma pergunta difícil. É difícil porque eu tenho medo de não ter absolutamente nada de interessante para dizer, né? Tenho medo, por exemplo, de ser considerado absolutamente careta, reconhecendo que eu adoro a arte da Idade Média, por exemplo, tendo que escolher um museu para visitar em Munique, eu escolhi a Alte Pinakothek, que era onde podia ver um máximo de arte da Idade Média e da Renascença. Pois é, eu não sei, até porque justamente a resposta não pode ser dada em abstrato, né? Justamente porque a tensão de informação é uma propriedade relacional, né? Uma propriedade que existe entre dois termos, que depende que explora a diferença entre dois termos. Eu não teria como responder isso em abstrato. Poderia falar de experiências em museus determinados ou diante de obras determinadas. A primeira coisa que me veio à cabeça, na verdade, talvez tenha sido uma das melhores experiências, ou a melhor experiência que eu tive num museu na minha vida, que foi no primeiro inverno que eu passei na Inglaterra, quando eu devo ter passado uns 4 meses sem enxergar o sol. E exatamente naquele momento tinha uma instalação do Olafur Eliasson no Turbine Hall da Tate, que era um sol artificial que funcionava ficou, sei lá, durante quantos meses funcionando como uma praia não oficial em Londres. Aliás, praia em Londres só pode ser não oficial, porque, enfim, mesmo quando tem sol, que é raro, não tem praia. E ali, por exemplo, o que era determinante, né, claro, era uma experiência estética riquíssima, mas também tinha um nível de animalidade no apelo daquela obra que era muito importante. Era a experiência de ver o sol, mesmo que fosse um sol artificial, e de ter a sensação de estar, né, você tinha um espelho gigantesco no qual você podia ver as outras pessoas deitadas, aquela comunidade de pessoas reunidas sob um sol. Quer dizer, talvez ali a minha experiência tenha sido estética num sentido muito mais básico do termo, no sentido sensorial mesmo, enfim, da minha animalidade. Como você pode ver, eu estou fugindo da pergunta. Mais perguntas? Bom, então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos.